O endividamento e o índice de inadimplência das famílias brasileiras alcançou o maior patamar dos últimos 10 anos. Esse número ultrapassa os 67% de toda a população. No Brasil, há uma multidão de superdevedores. O grande vilão continua sendo o cartão de crédito, responsável por mais de 76% das contas em atraso. Percentual de famílias com dívidas chega a 65,6% e atinge maior nível desde 2010, diz CNC. O número de famílias com dívidas só aumenta. Mais de 1/3 da renda dessas famílias tem como destino o pagamento de dívidas e juros. O número de pessoas super endividadas no Brasil já chega a 35 milhões. Nós enfrentamos uma fase de crise emocional dentro de casa. Foi onde começou a surgir muitas brigas, desentendimento. Eu comecei a entrar em depressão. A sua dívida é 30 mil, mas se a senhora pagar até amanhã, ela fica por R$300. Ou seja, eu paguei exatamente o que eu devia. Eu tinha uma dívida de R$3.000 e eu consegui liquidar essa dívida por R$1.200. Ela era de 2.397, né, essa dívida. Oi. E aí eles fizeram uma proposta de 300 e alguma coisa. Aí vocês, espera aí, vamos segurar. Na outra semana, 33,81, que foi um desconto de 98%. 3.980 que eles estavam me cobrando. E aí nós batemos o martelo a 2.300. Olá, eu me chamo Léo Pinheiro, sou administrador, educador financeiro, especialista em ajudar as famílias a saírem das dívidas. Eu quero te dar as boas-vindas ao meu evento, o Resgate Financeiro. Nesse evento, eu vou te mostrar e te ensinar como eliminar até 70% ou mais das suas dívidas, independente do valor cobrado hoje, sem precisar de mais dinheiro, em até 8 semanas. Durante essa semana, numa série de 3 aulas 100% online e gratuitas, eu vou te mostrar um passo a passo que vai te ajudar a quitar suas dívidas de forma honesta, justa, com confiança, sem nenhum esqueminha e sem precisar dar calote nos seus credores. Aqui você vai ter acesso a informação e conhecimento que os bancos e financeiras não querem que você saiba. E esses segredos vão te permitir pagar suas dívidas pelo valor justo que caiba no seu orçamento e fazer os bancos pararem de te ligar para deixar você dormir em paz. O que eu vou te ensinar nessa semana serve para qualquer tipo de dívida com os bancos, como empréstimos pessoais e consignados, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e até mesmo se você tiver dívidas com agiotas, amigos ou familiares. Vocês viram aí, tá, no começo da nossa imersão, estatísticas de que as dívidas atingem a todos, independente da idade, jovens, e segundo essas pesquisas, eles estão aprendendo a se endividar seguindo o modelo dos pais, infelizmente. Esse evento foi feito exclusivamente para te ajudar, mesmo que você esteja atolado de empréstimo com os bancos e pagando juros altíssimos, que esteja cheio de dívida com cartão de crédito, ou que esteja com o nome sujo lá no SPC Serasa, e mesmo que você não tenha nenhum real sobrando no seu bolso. Agora eu vou te provar que isso é possível para você também. Se eu não tivesse visto isso acontecer com dezenas de pessoas, talvez eu não acreditaria que isso fosse possível. Então, dá só uma olhada na história da Yara, que era incomodada todos os dias com sua dívida e que após colocar em prática o passo a passo do meu método, conseguiu dormir em paz. Mais ou menos uns 3 meses atrás, a minha vida financeira estava um caos. Eu estava com dívida, eu devia cartão de crédito, eu devia banco. Era um caos a minha vida financeira. Era tão assim difícil que eu não conseguia atender o telefone porque eu tinha receio de me bater com algum credor e alguma coisa, sabe? E nesse período, um dos credores, que foi o banco, ligou para mim e falou que a minha dívida estava 30 mil. Aí eles ligaram, quando foi no outro dia, eles me ligaram e falaram, né, que isso é porque eu segui o que ele falou, né? Então eles falaram, olha, a sua dívida é 30 mil, mas se a senhora pagar até amanhã, ela fica por R$300. Ou seja, eu paguei exatamente o que eu devia. Agora, dá só uma olhada na dívida da Adamira, mãe de 2 filhos, que ficou com o nome sujo porque ficou desempregada. Aí se endividou com empréstimos com 2 bancos. Tinha 2 de consignado e eu me acidentei, fiquei 2 anos afastada. Voltei, me mandaram embora, então já sabe, né? O nome ficou sujo. E eles me cobrando,
E eu tentava pagar, mas nunca conseguia. Você viu como é que estava o tamanho da dívida dela? Viu como a dívida dela estava complicada? Só que ela aplicou o meu método e conseguiu eliminar as dívidas pagando pelo valor justo. Primeiro foi o Santander, de 13 mil para 1.800. E o Itaú era 11 mil, eu paguei R$1.000. Aí eu paguei o Itaú em setembro e o Santander termina agora em dezembro. Então o que a gente tem é que tá todo mundo te observando, né? Como se eu estivesse seguindo. Ligações, de cobrança, você falando que não pode, eles não entendem isso. A sensação que você quer comprar alguma coisa e todo mundo te fecha as portas na cara. Né? São altas portas, você não pode comprar nada. Aí agora eu consegui, meu nome tá limpo, tá ok, não tenho mais nada de dívida, né? Sinto realizado, era um dos objetivos que eu queria fazer e não conseguia fazer, né? Deixar meu nome limpo. E daqui pro meio do ano eu quero conseguir dar entrada no meu apartamento. Tá vendo aí? Só que isso não acontece sozinho, eu tenho que já te avisar logo isso. Provavelmente você pode estar achando que isso é bom demais para ser verdade, não é? Bom, se você estiver pensando assim, eu estou aqui para te provar que não só sou eu que estou falando isso. São dezenas de pessoas que tiveram a vida transformada apenas seguindo o meu método, que inclusive eu vou te ensinar e detalhar durante essa semana. Então, eu sugiro você ficar calmo, relaxar, porque essa imersão que eu chamei de O Resgate Financeiro foi feita exclusivamente para te ajudar. E eu imagino que você possa estar sentindo vergonha hoje, porque talvez não está sobrando dinheiro do seu salário para nada e todo mês é a mesma coisa. Ou também você pode estar sentindo um sentimento um pouco de desespero, porque está totalmente endividado e você às vezes pode chegar e não sabe o que fazer. E também ficam te ligando e te cobrando várias vezes por dia e tirando a sua paz e o seu sono. E agora eu tenho que te falar uma coisa bem sincera mesmo. Eu tenho a solução para tudo isso. Só que agora fica calmo, porque eu criei um método, ou seja, um passo a passo que serve para qualquer pessoa e qualquer tipo de dívida, independente do valor que você esteja devendo. Mas antes de eu te contar como surgiu esse método e como ele funciona, que vai te ajudar a eliminar até 70% da sua dívida, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, que inclusive fez surgir esse método. Sabia que eu era um pouco parecido com você? Eu só queria ter a casa própria para mim e para minha família, um carro confortável e ter estabilidade financeira, além de dormir em paz. Mas em 2016 eu tive exatamente 190.527,21 centavos em dívidas. E sabe qual é o pior? Não paguei pelo valor justo, porque eu não sabia o que eu vou ensinar para vocês aqui nessa semana. Infelizmente, eu descobri isso alguns anos depois e vi o tanto de dinheiro que eu perdi para o banco. Eu achava que o banco me ajudava, mas aconteceu totalmente o contrário. Mas tudo bem, eu errei para te ensinar o jeito certo. Faz parte do aprendizado. E graças a isso eu estou aqui para te mostrar a forma correta de você sair das dívidas. Eu sou de Brasília, sou servidor público federal há mais de 15 anos. Em 2006, eu passei no meu primeiro concurso e conheci o famoso empréstimo consignado. Eu nunca tinha feito empréstimo na minha vida, eu nem sabia como fazer. Fiz um empréstimo no valor de R$700 em 12 vezes para viajar para Porto Seguro, na Bahia. Nesse dia, eu percebi como era fácil e como era rápido pegar dinheiro emprestado no banco, como eu nunca tinha imaginado antes. Era só ir no gerente do banco e pegar o empréstimo. E hoje nem precisa ir no banco. As pessoas se endividam com apenas alguns toques na tela do celular. Em 2009, já cheio de dívida com cartão de crédito e fazendo vários empréstimos consignados para pagar os cartões, eu fui forçado a estudar para passar num outro concurso público. Os empréstimos já pegavam a grande parte do meu salário e não sobrava nada. Além disso, o meu filho mais velho, que estava crescendo e aumentando os gastos com escola, plano de saúde, alimentação, roupa, enfim, para quem é pai sabe, né? E em 2010, passei em outro concurso público e estava ganhando 5 vezes mais no Ministério do Planejamento. Só que tem um detalhe, eu vim trazendo todas as dívidas arrastadas comigo. E olha que coisa doida, eu estava ganhando mais dinheiro e ficando mais endividado. Em 2011, tive a notícia que iria ser pai novamente. E com isso, já me veio na cabeça o seguinte pensamento: preciso ganhar mais dinheiro. Ou seja, estudar de novo para passar em outro concurso.
E em 2012 eu passei de novo no outro concurso e agora ganhando 5 mil a mais. Aí eu tava pensando, agora vai ficar tudo bem, né? Na verdade, eu vivi uma vida de aparências. Eu costumo até brincar que eu tinha muito status e pouco extrato. Tudo que eu fazia era financiado. Carro, apartamento, viagens, compra, roupa, ou seja, tudo financiado pelos bancos. Eu era um consumista e um imediatista. Eu era um servidor público atolado de dívidas, com o nome sujo e nem cuidava da minha saúde. Cheguei a pesar 112 quilos e fui até ameaçado pela chefia de ser colocado à disposição do RH, ou seja, quase exonerado por baixa produtividade no trabalho, porque eu vivia preocupado só com as minhas dívidas. Imagina, perder um emprego e ficar com todas essas dívidas. Ai, 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 né? Só que um dia uma coisa aconteceu e não era para ser assim. No dia 22 de dezembro de 2016, numa quinta-feira, um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu não tinha dinheiro para ir trabalhar de carro. Eu estava com os cartões todos estourados, nome sujo, sem margem de empréstimo e todos os dias recebendo várias ligações de cobranças. Eu não percebia que eu estava no fundo do poço da minha vida financeira. E ninguém também sabia, porque eu tinha medo e muita vergonha. Nesse dia, já atrasado, para ir para uma reunião no meu trabalho, cheio de pressa, lembrei que eu tinha que colocar gasolina no carro. Mas eu estava quebrado, lembra? Então, me veio uma ideia do mal na minha cabeça. Nesse momento de desespero e de muita pressão, lembrei da minha filha de 4 anos, que na época ela tinha um cofre. Ela estava juntando o dinheirinho dela para comprar o seu presente de Natal. Eu entrei no quarto dela sem fazer barulho para não acordar. Peguei o cofre e pronto. Achei que estava tudo resolvido. Pensei comigo, depois eu devolvo esse dinheiro. Só que não. Para aumentar ainda mais o meu desespero, o cofrinho estava lacrado. Foi aí que me veio uma outra ideia que me fez cometer um crime contra a minha própria filha. Veio na minha mente a imagem do filme do Rambo, aquele filme dos anos 80, onde ele usava uma faca quente para cauterizar o ferimento. Eu não sei se você vai lembrar. E eu tive a mesma ideia da faca quente para arrombar o cofre. Então eu arrombei o cofre, tá, com a faca quente da cozinha e furtei R$17 da minha filha para colocar de gasolina. Aqui está, tá, a cena, o fruto do crime que eu cometi. Eu arrombei o cofre e eu não percebia que minha vida financeira estava um caos. E nesse dia eu resolvi que ia mudar. Cheguei no meu trabalho, levantei todas as minhas contas e cheguei no valor final de R$190.527,21 em dívidas. Aí eu resolvi fazer o que eu sempre fazia de errado na minha vida financeira: pegar mais dinheiro para resolver os meus problemas com dinheiro. E decidi sozinho fazer isso e não falei para mais ninguém, nem para minha esposa. Sabe por quê? Porque eu estava com vergonha e medo de encarar e de falar a verdade. Fui no gerente do meu banco no mesmo dia. Aquele que sempre me ajudava, que eu achava que era a pessoa certa para me ajudar com meus problemas financeiros. Mal sabia eu que estava me esperando. E sabe o que é que eu ganhei com tudo isso? Nada. Quem ganhou, quem sempre vai ganhar, é o banco em cima de mim, porque eu tive de pagar minhas dívidas 5 vezes mais cara. Isso tudo porque eu repeti os mesmos erros. Não tinha conhecimento, achava que o banco iria me ajudar e que mais dinheiro iria resolver os meus problemas financeiros. E adivinha o que meses depois aconteceu comigo? Eu estava de novo no ciclo do endividado. Daí, um dia, uma coisa aconteceu. Veio uma luz na minha cabeça e percebi que estava indo novamente para o abismo das dívidas. E eu lembrei do dia que eu arrombei o cofre da minha filha e roubei R$17. Esse aqui foi o meu fundo do poço. E isso não poderia se repetir nunca mais na minha vida. Então, eu decidi dar um basta nessa situação. Eu precisava mudar esse meu jeito. E aqui foi o ponto de virada da minha vida financeira. Porque eu aprendi e vivi na prática que ganhar mais dinheiro não resolvia os problemas financeiros e não resolve os problemas financeiros de ninguém. Isso porque quanto mais eu ganhava, mais dívidas eu tinha. Aí é o seguinte, eu tive uma sacada. Não adianta só ganhar mais. Eu precisava mudar os meus velhos hábitos de gastador e aprender o segredo dos bancos. Só que também só ter vontade, força de vontade não adianta, não leva a gente a lugar nenhum. Eu precisava saber das técnicas. Então eu fui atrás de entender e aplicar o que funcionava na minha vida. E eu falei para mim mesmo, cara,
Eu sei estudar para concurso público. Passei em vários concursos e era aprovado. Então, eu vou usar toda a minha bagagem de estudos de que eu usava para passar em concurso e canalizar tudo na minha força, toda a minha energia para estudar e aprender o mundo das finanças. E sair do buraco financeiro que eu vivia há vários anos. Mesmo endividado, eu resolvi investir em mim como uma última cartada para sair de uma vez por todas de todas essas dívidas que estavam me cercando. Ou seja, pela primeira vez na minha vida eu fiz um investimento na minha educação financeira, que me deu os maiores resultados e retornos de tempo, energia e dinheiro, e que eu demoraria anos para conseguir sozinho. Comecei a fazer cursos, ler livros, fazer treinamentos, participar de eventos, palestras, seminários e entrar em vários grupos de mentorias. E a mesma força que eu tinha nos estudos, eu canalizei para esse novo mundo das finanças. E nessa minha jornada, eu comecei a descobrir várias técnicas, práticas, estratégias e ferramentas que me ajudaram a eliminar grande parte das minhas dívidas sem precisar gastar dinheiro. Foi aí, depois de juntar tudo o que funcionava, coloquei todo o conhecimento na forma de um método. E vi que tinha algo poderoso nas minhas mãos, um método que eu batizei de Mestre do Seu Dinheiro, o MSD. E em menos de 4 meses já tive resultados maravilhosos que sozinho eu demoraria anos para atingir. Enfim, eu aprendi muito e entendi as regras do jogo do dinheiro e também o segredo dos bancos. E saber tudo o que eu sei hoje precisou de muito tempo, energia, muito dinheiro investido também, viu? Não foi fácil descobrir tudo isso e isso não veio também de mão beijada. Virei mestre do meu dinheiro. Dentre várias coisas que aprendi, vi que o dinheiro que me faltava eu doava para os bancos com tarifas, taxas, seguros, juros, enfim, produtos bancários que só me deixavam cada vez mais pobre. E quer saber as consequências positivas que aconteceram na minha vida depois que eu comecei a sair do jeito certo das dívidas? Comecei a fazer palestras, escrevi 2 livros de coautoria de finanças e crio conteúdos nas redes sociais para ajudar as pessoas a não sofrerem o que eu sofri. E na minha família, o meu filho investe desde os 16 anos e ele é hoje um investidor na Bolsa de Valores. E a minha filha, ela já é mestre do dinheiro dela. Eu fiz do jeito errado durante anos, porque eu não sabia o jeito certo. Eu errei para te ensinar o jeito certo e que funciona. E o melhor, você não vai precisar passar pelo que eu passei. Por fim, um dia, eu pensando junto com a minha esposa, eu decidi que precisava ensinar e retribuir as mudanças significativas que aconteceram na minha vida e também na minha família. Percebi que ia ser muito egoísmo da minha parte ficar com esse resultado e os conhecimentos que eu aprendi só para mim. Aí, eu decidi ajudar outras pessoas ensinando o meu método, para elas não passarem o que eu passei, a não sofrerem o que eu sofri e a pagar as dívidas no valor real, no valor justo e de forma muito mais rápida. Ao começar a ajudar algumas pessoas próximas de mim, para testar o meu método, eu percebi que os endividados cometiam os mesmos erros que eu cometia. Esse conhecimento levava as pessoas com dívidas a terem cada vez mais dívidas e a se enrolar ainda mais com os bancos e com as financeiras. Depois de ver as pessoas fazendo o jeito errado e nunca terem resultados, eu resolvi ajudar e ensinar o jeito certo e o jeito que funciona. E por isso eu criei esse evento para te ensinar e te mostrar o meu método e fazer você parar de fazer doação para os bancos, que esse dinheiro te faz muita falta. Então, agora que você já sabe de onde surgiu o meu método, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo que eu vou te mostrar agora vai deixar claro para você o jeito errado que todos os endividados cometem, não percebem que estão cometendo e por isso não conseguem se livrar das dívidas e ficam reféns dos bancos. Se prepare, porque essa aula vai te ensinar e mostrar coisas que você não vê por aí na internet e que os bancos não querem que você saiba. Então, pega um caderno e uma caneta e anota tudo, que essas aulas podem ser doadas a qualquer momento. Bom, chegamos no momento do conteúdo da aula 1 da nossa imersão, o resgate financeiro. E eu vou começar falando para vocês 6 erros fatais que as pessoas endividadas cometem e elas não sabem que cometem, por isso que elas não conseguem sair das dívidas.
são erros comuns que as pessoas não percebem que, poxa, eu não consigo sair da dívida. É porque estão cometendo esses 6 erros. Existem outros, logicamente, mas esse aqui, se você partir de hoje não cometer mais, você vai sair da multidão dos 62 milhões de pessoas endividadas. E você, sabendo esses erros e parando de cometer esses erros, eu garanto para você que você vai sair das dívidas 10 vezes mais rápido. Então, preste atenção e vamos começar agora cada um desses erros. Antes de a gente começar o erro mesmo, eu tenho que falar para você, eu tenho que apresentar um vilão, exatamente, um vilão. Além de você mesmo que está se endividando, o banco também não está aqui para te ajudar, eu tenho que te avisar isso, tá? Os bancos são instituições financeiras que eles visam basicamente o lucro. Eles vivem do lucro. E para você entender, os funcionários dos bancos, você tem que colocar na sua cabeça que eles são vendedores, eles trabalham para o banco, eles não estão ali para te ajudar. Essa é a realidade, tá bom? E eu vou provar isso para vocês. Aguarde. E o que você tem que colocar na sua cabeça também? Que banco não é ONG, ou seja, o banco não é uma organização governamental, ele não vai estar lá para te ajudar, para te dar dinheiro, ele vai estar lá, infelizmente, para tirar seu dinheiro. Mas esse é o papel de uma empresa. Uma empresa visa sempre lucro. Outra coisa que você tem que saber também, que os vendedores, os atendentes, os gerentes de banco, eles vão te empurrar, tá? Produtos bancários, cesta de serviço, eu vou falar isso tudo para vocês, mas você tem que entender que, se você for no banco pegar dinheiro, eles vão te vender qualquer tipo de produto, e esses produtos tiram o dinheiro do seu bolso. Logo, você tem que entender que o banco, o gerente, tá, não é seu amigo. Se ele fosse seu amigo, você chamava ele para tomar café na sua casa. Então eu quero falar a verdade para vocês, tem que mudar. Vocês têm que entender que o banco visa dinheiro, visa lucro. E só para você ter uma ideia, no ano de 2020, os bancos tiveram lucro, exatamente. No auge da pandemia, no ano da pandemia, lucro de 18 bilhões. E a maior parte desse lucro que eles conseguiram é em cima de quem está endividado, com juros, tarifas, serviços, enfim. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. Logo, você não vai mais cair nessa cilada. Saiba. Banco não tá para te ajudar. Banco não vai ter dó de você. Então você também não tem que ter dó de banco. Vamos agora para o primeiro erro. Esse erro aqui, ele é terrível, tá? E as pessoas cometem. Isso ajuda a piorar a sua vida financeira porque você vai no banco. Lembra que eu falei lá no vídeo passado? Então, o que é o erro número 1, tá? É juntar todas as dívidas numa só. E eu vou explicar para vocês em detalhes. Eu vou dar um exemplo, um caso real. Vamos supor que você tem uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito, tá bom? E você não conseguiu pagar e atrasou, tá, pagamento dessa fatura durante 6 meses. Aí o banco, para te ajudar, entre aspas, ele vai te oferecer. Não, olha só, Dona Maria, um exemplo aqui da Dona Maria. Nós vamos pegar esse seu cartão aqui, vamos fazer, tá? Vamos parcelar ele para você numa prestação que você dê conta de pagar de R$200 por mês, que a gente acredita que caiba no seu orçamento. Isso é o banco falando, tá? Em 12 vezes. Então a sua dívida da senhora vai ficar de R$1.000, vai ficar por R$2.400. Isso é uma situação muito comum que acontece. Só que a Dona Maria, nesse mesmo exemplo, ela tem também um empréstimo. Ela tem um empréstimo pessoal com o banco que ela pegou na época o valor de R$5.000. E ela compactou lá com o banco, firmou um contrato de 48 parcelas de R$276. Logo, ela pegou com juro de 5%. No final desse empréstimo, tá, que a Dona Maria fez, ela pegou 5, ela vai pagar 13.276. Isso é uma situação normal. Só o que acontece? Dona Maria já atrasou o cartão de crédito. E a Dona Maria também, aqui no empréstimo que ela fez, já está ficando difícil a situação dela, porque a Dona Maria ela é gastadora. Só que nesse caso aqui, a Dona Maria chegou num momento que ela não estava dando conta mais de pagar esse empréstimo e já estava enrolado com o cartão de crédito. Só que nesse financiamento, a Dona Maria já tinha pago 10 parcelas, ou seja, ela tinha já pago 2.760 desse empréstimo aqui. E o que acontece? Ao fazer isso, tá, faltava para a Dona Maria R$10.516 ainda para pagar. E ela, totalmente estressada, cometeu o erro que foi procurar o banco. Eu vou mostrar para vocês agora o que surgiu para ela, tá? O banco, falando que ia ajudar, fez uma proposta, que eu vou falar para vocês aqui, ó, que é entre aspas, que vocês vão ver que não é vantajosa, de juntar tudo que ela devia, juntar o cartão de crédito
mais o CDC, que ela não estava dando conta de pagar, numa dívida só. E as pessoas acham que isso é inteligente financeiramente, quando isso não é. Isso é um erro muito grave. Por quê? Juntar duas dívidas numa só, vocês vão ver como a dívida vai aumentar. E esse é um erro que as pessoas não percebem por estarem no ciclo do endividado. Então, Dona Maria compareceu no banco e teve a seguinte proposta. Olha só, a senhora estava devendo 10.516 do empréstimo pessoal e vamos pegar também os 2.400 que a senhora, não estava dando conta de pagar, vamos juntar tudo só. Então, somando o que ela devia com o cartão de crédito com o empréstimo, deu um valor de R$ 12.916. Aí que vem o erro, aí que vem a facada, tá? O gerente vai falar o seguinte: então, Dona Maria, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o empréstimo consignado, tá? Que é aquele empréstimo que é debitado do contra-cheque, que os juros são menores, tá? Então vamos pegar isso tudo que a senhora está devendo, vamos pegar um empréstimo menor para a senhora, em vez de duas dívidas ficar com uma só, vamos alongar o prazo para baixar a prestação e assim a senhora vai conseguir pagar e vai se livrar dessas duas dívidas. Vamos fazer um empréstimo consignado e vai ficar por mês uma parcela de R$ 291. E a pessoa que não sabe, que acha que o banco está ali para ajudar, ela aceita. Só que não, e eu vou mostrar para vocês o erro que a maioria dos brasileiros cometem, tá? Olha só, para você ter uma ideia, a dívida da Dona Maria de R$ 1.000 no cartão, mais os 5.000 que ela tinha pego lá do empréstimo consignado, era de, vamos colocar aqui, R$6.000, tá bom? Só que a Dona Maria cometeu o erro, tá? Achando que o banco ia ajudar, baixando a proposta e alongando o prazo, ela ficou com uma nova dívida, se você for somar tudo lá, o que ela vai pagar no final, de R$ 27.396, que é o valor que ela vai pagar no final de 96 meses. Logo, a dívida da Dona Maria aumentou 5 vezes e teve, tá? Percentualmente um acréscimo de 366%. Então, esse é o grande erro que as pessoas não percebem, que ir no banco, pegar várias dívidas, juntar numa só, alongar o prazo, mesmo reduzindo a parcela e os juros, a pessoa fica aqui, ó, super endividada e ela não consegue perceber e acha que é impossível sair. Então, você pode ver, duas dívidas numa só, aumentou 5 vezes o que ela estava devendo, tá? E percentualmente aumentou 366%. Logo, o banco está ganhando em cima de você 2 vezes e aumentando o lucro dele cada vez mais. Agora é o erro número 2, tá? As pessoas cometem, mas elas vão sendo induzidas pelos números, que é, elas acham que tem que pagar as dívidas com os juros mais altos. Só para você ter uma ideia, tá? Hoje, a média dos juros do cartão de crédito, quando você não paga, está em 335,3% ao ano. Exatamente, são juros altos, são juros que tiram o seu sono, tá? Que pode deixar você desesperado. E do cheque especial, que é um outro produto bancário também, lembra que eu falei para vocês lá que os bancos vivem de produtos bancários? Só para você ter uma ideia, se você tiver uma dívida, tá? Eles vão te cobrar de juros 124,5% ao ano. Isso aqui é grave, tá? Isso aqui são juros que a gente fala abusivos, tá? Que são cobrados pelos bancos, são regulamentados, enfim, não vou entrar nesse meio. Só que eu quero falar o erro aqui, que você tem que ter na sua mente aqui. Nem sempre as dívidas com juros mais altos têm que ser pagas primeiro. Por quê? Porque existem dívidas muito mais críticas do que as dívidas com o banco. E essas dívidas, as pessoas muitas vezes cometem um erro de eu prefiro pagar o cartão de crédito e atrasar a prestação do apartamento, de um bem. Na verdade, isso é um erro gravíssimo. Por quê? Eu vou explicar para vocês agora. O que acontece? Dívidas gravíssimas são essas dívidas aqui que eu vou falar para vocês que, se você não pagar, se você preferir pagar dívida com os bancos, você vai ter uma dor de cabeça muito maior, você vai ficar muito mais estressado, você vai ficar muito mais desesperado. Por quê? Existem dívidas críticas que eu vou falar para vocês. Ser fiador, que é uma dívida gravíssima. Por quê? Você vai assumir uma dívida de outra pessoa e estudos falam que 75% das pessoas que são fiadoras de outras vão ter que arcar com a dívida, tá entendendo? Outra dívida importante são dívidas com financiamentos de carro, de imóveis, de carro, de imóvel e de imóveis. Exatamente. Isso aqui são dívidas críticas que você tem que pagar
antes, porque pode acontecer de você perder o bem. Eu vou explicar agora há pouco. Outra dívida importante, tá? São dívidas com impostos, exatamente. Dívida com imposto, dever para o Estado, para a União, é muito pior do que você ficar devendo para o banco, porque você pode perder o bem também. E dívidas com condomínio. Hoje, a nossa legislação está muito rápida. E se você, de alguma forma, atrasar essas dívidas consideradas críticas, você pode perder o seu bem, exatamente, tá? O seu bem mais precioso, como a sua casa, como o seu carro, tá entendendo? Então, o que eu quero falar com vocês? Esses erros, esse erro que eu tô falando aqui, de você achar que pagar dívida com o banco, pagar cheque especial é mais importante, nem sempre. Então você tem que saber que existem dívidas mais críticas, que essas aqui sim, se você perder sua casa, seu carro, é muito pior do que você deixar atrasado, deixar o nome lá na SPC Serasa com os bancos. Não estou falando para não pagar dívida com o banco, só que eu quero que você saiba priorizar que tem dívidas mais importantes e que vão deixar você dormir em paz quando elas estão em dia, em detrimento de outras. Chegamos agora no erro número 3, exatamente. E o erro número 3, que milhões de brasileiros cometem, principalmente quando vão pegar algum empréstimo, né? Quando vão querer fazer alguma operação bancária, é apenas olhar a taxa de juros. A taxa de juros, você olhar a taxa de juros, é o maior erro que você vai cometer e por isso que você está se endividando com os empréstimos e fazendo empréstimo para pagar outros tipos de dívida. Por quê? Eu vou te explicar. A gente aprendeu, tá? As pessoas que não têm inteligência financeira aprenderam que quando forem fazer um empréstimo, elas vão chegar no gerente e falar: ah, qual é a taxa de juro? E o gerente vai te falar, vai responder o que você pediu. A taxa de juro ao mês é essa. E isso aqui, você perguntar, você fazer qualquer tipo de transação olhando só apenas a taxa ao mês ou a taxa de juros, isso é um erro, tá? Olhar a taxa é um erro. Por quê? Porque existe uma outra coisa que os gerentes não querem te falar, eles não vão te falar, porque se você souber, você não vai querer fazer os empréstimos que você acha que cabe no seu bolso, que é a taxa ao ano. Esse é o jeito certo. E o que é isso? Eu vou explicar para vocês agora. Custo efetivo total. Então, o erro é você tentar fazer algum empréstimo e perguntar qual é a taxa de juros. Não, na verdade você tem que saber qual é o custo efetivo total. Não, o que é esse custo efetivo total? Custo efetivo total são todos os encargos, tudo que você vai pagar no determinado financiamento, no determinado empréstimo. Então, isso aqui, ó, é que você tem que entender na sua mente agora. O custo efetivo total são todos os custos que você vai pagar com taxas dentro de um financiamento de empréstimo, por exemplo, de um empréstimo, na verdade, tarifa, seguro, juros e IOF. Logo, o que é que você tem que entender? O exemplo, as pessoas, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, vão fazer um empréstimo, quero fazer um empréstimo consignado, tá? A pessoa vai perguntar, qual é a taxa? Aí o gerente vai responder o que você perguntou de forma errada. Ó, a taxa desse empréstimo vai fazer é 2% ao ano. Ah, tá, então 2%, tá, eu acho que dá para pagar, eu acho que não é muito alto não. Só que o erro tá aí, você tem que perguntar a partir de agora qual é o custo efetivo total. Quando você souber o custo efetivo total, você vai ver que você vai pagar por ano, tá entendendo aqui, ó? Você vai pagar, é isso aqui que você tem que saber, isso aqui vai te impedir, nossa, esse empréstimo por ano, 20% ao ano do valor que você pegou, isso é abusivo, isso é muito alto. Então, essa é uma grande armadilha que eu vou ensinar para vocês, tá? Na aula 2, como que você vai conseguir identificar o custo efetivo total de todos os seus empréstimos. E detalhe, na aula 2 eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar exatamente o que é isso aqui e como que você vai fazer para pedir para o seu banco, para o seu gerente, de forma rápida, de forma speed, tá? Que ele te forneça esse custo efetivo total de todos os empréstimos que você tiver, tá? Em um dia, exatamente, utilizando a lei. E você vai aprender ainda que, dentro desse custo efetivo total, quando você pedir os documentos chamado demonstrativo de evolução de dívida e o contrato e até a pólice, tá, do seu empréstimo consignado, do seu empréstimo pessoal, você vai descobrir coisas que você nem precisaria estar pagando, como por exemplo, seguro prestamista. Só para você ter uma ideia, teve casos, tá, de pessoas que já estavam pagando dentro de um empréstimo de financiamento título de capitalização. Tá entendendo? Então, isso tá tudo embutido aqui, ó. E por isso que as pessoas acham que pegam um exemplo determinado valor e pagam 3, 4, 5 vezes. Por quê? Elas só pensam na taxa ao mês, quando na verdade elas têm que perguntar, ó, da taxa ao ano, que é o custo efetivo total, quanto que você vai pagar, o tanto de encargo que tem dentro do seu financiamento, do seu empréstimo. Então, a aula 2 eu vou explicar para vocês como você vai identificar isso aqui, e se tiver alguma coisa dentro do seu empréstimo que você não pediu e que você não foi informado, você tem o direito de receber ele
de volta. Então, não percam, a aula 2 é uma das mais importantes desse grupo, que eu vou te dar um e-mail, eu vou te dar um modelo, é só Ctrl+C, Ctrl+V, você vai receber em até um dia útil essas informações. E se você perder a aula 2, você vai demorar de 10 a 15 dias, porque não vai saber utilizar o jeito certo, o modelo certo de e-mail para você mandar para o seu gerente. Vamos agora falar do erro número 4, exatamente, que são as famosas doações que os brasileiros fazem para os bancos, né? Lembra que eu falei para vocês no primeiro erro, né, que os bancos vendem produtos, os bancos vendem serviços, tá? Que muitas das vezes você não precisa pagar, e eu vou dar só alguns exemplos que milhões de brasileiros doam para os bancos quando não precisavam doar e por isso que ficam com falta de dinheiro. Fala que o dinheiro não sobra, tá? Por quê? Tá dando dinheiro para quem não precisa e eles adoram isso. Só para você ter uma ideia, pesquisa recente, tá? Fala que o brasileiro, em média, tem 4 contas correntes. Imagine você ter 4 contas correntes e pagando cada um desses serviços aqui. Então por isso que você não tem dinheiro, porque você está doando para quem não precisa. Eu vou dar só alguns exemplos de produtos que os bancos cobram, te empurram e muitas das vezes você nem sabe e você tem o direito de suspender e muitas das vezes pegar dinheiro de volta. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando você utiliza cheque especial, isso aqui é um produto do banco, tarifa de manutenção que eu vou ensinar para vocês, tá? Lá na nossa comunidade Facebook vai ter uma tarefa para você pedir a suspensão disso aqui, nunca mais pagar a tarifa e já começar a fazer sobrar dinheiro na sua vida. Anuidade de cartão de crédito, que eu também vou falar para vocês que lá na nossa comunidade do Facebook tem lá um passo a passo para você nunca mais pagar anuidade de cartão de crédito. Os bancos oferecem consórcios, os bancos oferecem também títulos de capitalização, os bancos oferecem previdência privada, os bancos oferecem empréstimos. Olha, não vou parar de falar, porque isso aqui tudo os bancos oferecem para você e você paga por isso, você nem precisava pagar a maioria. Os bancos oferecem financiamentos, os bancos oferecem poupança para você, que é um péssimo investimento, os bancos cobram de você taxas de tudo. O que vão fazer no banco? Vão cobrar taxas. Os bancos cobram também quando você vai fazer investimento. E os bancos, igual eu falei para vocês, tá? Eles também colocam seguros, tá? De carro, de um monte de coisa para você, que você nem precisava estar pagando. Então, o que eu quero falar para vocês de importante? Vai lá na nossa comunidade do Facebook e eu vou dar um passo a passo para você nunca mais pagar tarifa de manutenção de banco, porque ninguém precisa. E também eu vou ajudar vocês a isentarem só nessa aula aqui, tá? 2 produtos que já vai começar a fazer sobrar dinheiro no seu bolso. Os outros a gente deixa mais para frente. Agora, isso aqui você já vai ter resultados imediatos. Chegando ao erro número 5. Aqui é que as pessoas caem mesmo, aqui que as pessoas ficam mais endividadas, porque simplesmente elas não têm o controle psicológico, elas caem no jogo psicológico dos bancos e das empresas de cobrança, que eles cometem o quê? Abusos. Eles aproveitam da sua falta de informação. Os bancos, os credores, enfim, eles querem te fazer você pagar a sua dívida utilizando do medo, tá entendendo? Eles fazem diversas ameaças e de qualquer forma eles fazem pressão para você pagar uma dívida que você nem sabe o valor, e é por isso que vocês ficam endividados. O brasileiro fica endividado por quê? Mesmo sabendo que está devendo, ele acha que tem obrigação de pagar o valor que os bancos e as financeiras estão te cobrando de forma, muitas das vezes, abusiva, muitas das vezes muito ilegal, tá entendendo? E eles aproveitam principalmente da falta de informação. E é isso que eu quero falar com vocês. A informação, ele te liberta, ele te ajuda a você não pagar suas dívidas mais caras. Você tem que entender o seguinte: a falta de informação faz você pagar sua dívida muito mais cara e muito mais alta, tá? Os valores, por isso que as pessoas acham, nossa, eu estou devendo 3 mil reais, a dívida dá de 30 a 40 mil. Na verdade, é com a sua falta de informação, você não consegue saber o valor real, tá entendendo? Você não consegue saber o valor real. E isso te dá medo, isso te dá insônia, isso você cai nas ameaças, muitas das vezes abusivas e ilegais. Eu vou falar para vocês. Então, qual é a nossa arma, Léo? A arma que eu vou ensinar para vocês aqui do meu método é que nós temos que saber um pouco de lei, mas calma, você não precisa ser advogado para isso, tá? Nós temos que ter essa informação que a lei está ao nosso favor, tá? A informação é a lei, e a segunda informação melhor que a gente tem que ter, a nossa arma, é controle das nossas emoções, tá?
Isso aqui vai ajudar a gente a ter um psicológico forte. E como que eu vou falar isso aqui? Só para você ter uma ideia. O artigo, a lei fundamental, além da Constituição, é o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 42 e o artigo 71, tá? Ele vai fazer você ficar calmo, vai te dar tranquilidade, porque a lei está a seu favor. E ali, devido a esses abusos, essas ameaças aqui, as pessoas que estão te cobrando, pegando no seu psicológico, tirando o seu sono, te perturbando, elas vão pagar pela lei, tá? Então, eu quero já avisar para vocês, na aula 2, eu vou ensinar vocês a dormir em paz. Eu vou ensinar vocês um passo a passo detalhado de como você vai fazer essas empresas de cobrança, essas ligações que estão cometendo com você 5, 10 vezes ao dia, ligando no seu trabalho, ligando para os seus amigos, seu parente, pressionando para você pagar sua dívida mais caro. Eu vou ensinar para vocês na aula 2 um passo a passo fatal, onde você vai dar um cala-boca nessas empresas e lá você vai ter toda a tranquilidade, calma, você vai, legal que você vai aprender, aí pode aplicar isso para um amigo, para um parente, para um pai, para um vizinho que está sofrendo esse abuso, essa pressão psicológica ilegal. Então você vai utilizar a lei, você vai ter o controle da sua emoção, você vai começar a dormir em paz. Aí sim, você sabendo o que está fazendo, você vai conseguir pagar suas dívidas mais rápido. Agora chegamos no último erro que as pessoas cometem, elas acham que essa é a solução. Na verdade, isso é o maior erro que vocês podem cometer, que é achar que mais dinheiro vai te ajudar a quitar as dívidas. Na verdade, mais dinheiro vai te causar mais dívidas. Você pode estar estranhando, não, Léo, mas se eu pegar mais dinheiro, eu vou quitar minhas dívidas. Só que não, eu vou explicar para vocês por quê. Um exemplo, tá? Imagine que você tem uma dívida no cartão de crédito. A média do cartão de crédito é 8 a 10% ao mês de dívida. Aí, o que as pessoas sempre fazem, o que as pessoas se enrolam cada vez mais com os empréstimos, com a dívida com os bancos? Elas acham que a solução é pegar mais dinheiro. Então, o que elas vão fazer para quitar uma dívida do cartão, por exemplo, que está atrasada? Ela vai pegar um empréstimo no banco, ela vai achar, poxa, a dívida do cartão é 10%. Eu vou fazer um empréstimo com 2,5% e está tudo bem. Só que não. O que vai acontecer meses depois de uma pessoa que tem descontrole financeiro e uma pessoa que é totalmente gastadora? Ela vai fazer novas dívidas, ela vai fazer novos gastos e ela vai se endividar daqui a alguns meses de novo. Simples assim. Por quê? É uma pessoa com mentalidade de gastadora, é uma pessoa que tem descontrole. E ela achando que mais empréstimos vai resolver o seu problema. E detalhe, ela vai piorar ainda porque ela vai achar que vai fazer cortes no orçamento, que vai ter controle financeiro, e isso não vai ter fim. Esse erro aqui é o que a maioria acha, tá? E você acha que é certo. E a maioria, vou dar um exemplo para vocês de jogadores de futebol. As pessoas que ganham dinheiro rápido, que são descontroladas, que não têm controle emocional, não têm inteligência financeira, elas se endividam cada vez mais. E você fazendo isso, tá? Pessoas falam muito assim, não, Léo, eu tenho uma dívida de 10 mil, me dá 10 mil aí que eu quito essa dívida. A pessoa em breve vai fazer novas dívidas e ela vai cair no famoso ciclo do endividado. Ela vai ficar aqui porque ela vai pegar cartão, vai gastar, vai pegar um empréstimo. Aí depois ela vai pegar o empréstimo, vai quitar o cartão, vai continuar utilizando o cartão. Aí não satisfeita, vai utilizar o cheque especial e a pessoa está se enrolando, tá? Ela vai utilizar outros empréstimos, ela vai pegar, fazer financiamentos, ela vai começar a gastar, ela vai começar a fazer cortes, vai começar a ficar estressada e ela vai ficar nesse ciclo endividado para sempre. E essa é a sensação de você trabalhar, não sobrar dinheiro, por quê? Você fez muitos empréstimos. O empréstimo, eu falo para você, é como se fosse um câncer. Ele começa devagarzinho no seu orçamento. Ele vai, você acha que cabe a prestação da parcela. Quando você reparar mesmo, você já vai estar totalmente enrolado e você vai trabalhar e aquela sensação, poxa, não sobra dinheiro, eu ganho pouco. Não, na verdade é que você comprometeu a sua renda, tudo com empréstimo, tá? Pegou mais dinheiro para pagar outras dívidas e o que aconteceu? Mais dinheiro ocasionou mais dívida. Então, o que você tem que ter em mente? Eu sou prova disso. Vocês viram a minha história, que quanto mais eu passava no concurso, pegava mais dinheiro, eu fazia mais dívidas, porque simplesmente sou um gastador, tá? Era um gastador, tá? Tinha hábitos de consumista e eu era imediatista, quando na verdade a solução é a mudança de seus hábitos, seus comportamentos. E isso tudo, juntando todos esses erros, eu vou falar para vocês na aula 2, o jeito certo, fora os outros presentes que eu vou dar para vocês, outras dicas, tá? De como sair das dívidas de forma definitiva.
Bom, agora que você já aprendeu e talvez tenha identificado e cometendo algum desses erros, vamos direto ao jeito certo de como você vai sair das dívidas. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. As dicas, as técnicas de como fazer de forma certa, que vão te dar os resultados rápidos do meu método, vão ter que ser explicadas em detalhes na aula 2. Essa aula, na minha opinião, é a melhor, é a mais importante de todas. Por quê? Você vai ver e aprender coisas que nunca viu por aí na internet que vão mudar a sua vida financeira. Eu juro para você, essa aula tá imperdível. Coloca aí no despertador do seu celular um alarme, porque senão você vai aceitar que é uma marionete dos bancos e que é um derrotado financeiramente, hein? Então, não me decepcione. E sabe o melhor de tudo isso? Na aula 2 eu vou te ensinar técnicas que já vão fazer colocar dinheiro no seu bolso de coisas que você está pagando que você nem precisava pagar para os bancos. Isso vai te ajudar a iniciar a criar sua reserva financeira e que pode te ajudar até a pagar algumas contas. Inclusive, na aula 2, você vai aprender a fazer o seu primeiro investimento. Você vai se tornar um investidor e criar um fundo de quitação das suas dívidas de forma simples e fácil. Essa aula realmente é imperdível. Agora, se quiser acessar o modelo de e-mail para você enviar lá para o seu gerente para fazer sobrar dinheiro a partir de hoje na sua vida e também acessar o passo a passo para nunca mais precisar pagar anuidade de cartão de crédito, você precisa entrar lá na nossa comunidade do Facebook. Para isso, basta apertar o botão aqui embaixo desse vídeo e acessar o seu material. Mas vamos deixar para a próxima aula, porque esse vídeo está ficando muito grande e eu não quero que você ache essa aula chata. Por isso, para você que decidiu entrar em campo e vestiu a camisa, eu vou disponibilizar todos os materiais lá na nossa comunidade do Facebook. Lá vai ser o nosso grupo de estudos, onde nós nos reuniremos para tirar suas dúvidas, fazer as tarefas práticas da aula de hoje e outras coisas que vai ter ainda lá do nosso evento. Porém, é só para quem estiver no grupo exclusivo, ok? Então, se você tem interesse, basta apertar o botão aqui embaixo desse vídeo e entrar na nossa comunidade. E a nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, vai ser disponibilizada para você um link às 7 horas da manhã no seu e-mail e também lá no grupo de WhatsApp que você já entrou. Então, por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá!